Prontinho. Estamos retornando para o segundo tempo. Já demos início à gravação. Retornando aqui para o segundo tempo. Hoje, até às 6 da tarde, direto, né? Estão prontos. Vamos programar uma alternativa, né? Meio de pouquinho. Vamos lá. Bom, a gente dá sequência ao estudo dos princípios basilares ou estruturantes e agora falaremos da legalidade. O princípio da legalidade, ele apresenta 4 desdobramentos. A gente vai ter a oportunidade de falar de todos eles, desdobramentos ou subprincípios da legalidade. O enunciado geral sobre a legalidade está na Constituição. Não vamos esquecer que, como estamos falando de princípios basilares ou estruturantes, eles estão previstos expressamente na Constituição. Artigo 5º, inciso 39 da Constituição de 88. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Trata-se de cláusula pétrea, é direito fundamental. Então, todo direito fundamental é cláusula pétrea, não pode, portanto, ser derrubada. Vamos falar sobre legalidade penal em sentido amplo e legalidade penal em sentido restrito, né, para que vocês possam compreender. Bem, com relação à legalidade penal em sentido estrito, agora mesmo nós falávamos sobre o inciso 39 do artigo 5º. Aqui nós temos o aspecto da legalidade num sentido mais restrito. Só um minutinho aqui para... Prontinho, já permitido o acesso à Ariane. Ariane, seja bem-vinda de volta. Né, já estamos aí falando sobre legalidade penal e legalidade em sentido amplo. Mas não podemos esquecer que, assim como a dignidade humana, a legalidade não é um princípio exclusivamente penal. Então, por isso, a gente vai também fazer essa abordagem sobre legalidade em sentido amplo. Artigo 5º, inciso 2 da nossa Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Portanto, tudo tem que estar legalizado, tudo tem que estar devidamente positivado em lei. O nosso sistema, ele é extremamente positivado nesse sentido, tudo tem que estar previsto em lei. Então, este é o sentido de legalidade ampla, certo? E, já aplicando ao direito penal, ninguém pode ser punido por conduta se não estiver anteriormente, previamente, taxada ou descrita na lei como crime ou contravenção. Então, esse é um dos aspectos da legalidade que a gente vai ter oportunidade de discutir mais agora, tá bem? Analisando ainda os aspectos político e jurídico da legalidade, quanto ao aspecto jurídico, é apenas para acréscimo. Não temos aqui nada que seja de tamanha importância, mas para acréscimo. Quanto ao aspecto político, a legalidade confere segurança jurídica, vamos esclarecer isso, colocando os cidadãos, todos nós, a salvo de punições criminais, sem fundamento ou base na lei escrita. Então, é previsto na lei como crime, portanto, não há possibilidade de punição penal. Então, esse é o aspecto político da legalidade. Analisando o aspecto jurídico, temos aqui, também vamos esclarecer, a exigência de uma perfeita subsunção, que é o mesmo enquadramento entre a conduta praticada e o modelo abstrato
previsto na lei penal. Ou seja, não basta que a conduta esteja formalmente descrita na lei como crime. É necessário que o comportamento, a conduta realizada pelo sujeito se encaixe, se amolde, se enquadre perfeitamente naqueles moldes descritos na lei penal. Por exemplo, o crime de estupro, tipificado no artigo 213 do Código Penal, traz as elementares do crime: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar ato sexual, né, ou a permitir que com ela se pratique ato sexual, que pode consistir em conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, contrário à vontade da vítima. Então, mas, na verdade, a pessoa, exemplo, era maior de 18 anos, era a pessoa que queria o ato sexual, consentiu o ato sexual, não houve, portanto, grave ameaça ou emprego de violência física para forçar a vítima à prática daquele ato sexual. Então, portanto, não houve estupro. Diante da falta ou da ausência dessas elementares. É só para dar um exemplo. Então, esse é o aspecto jurídico. É necessário verificar se a conduta se encaixa nos moldes da lei. Então, a conduta tem que estar descrita na lei, que é o aspecto político, e a conduta tem que estar, a conduta praticada na realidade tem que se encaixar dentro desses moldes previstos na lei, certo? Que é o tal aspecto jurídico. Bom, não é possível abolir ou relativizar a legalidade, justamente por se tratar de cláusula técnica. Então, não pode ser derrubada, não pode ser flexibilizada. Né? No direito penal, não se admite essa relativização ou essa flexibilização dos tipos penais, tá bem? Justamente para evitar a insegurança jurídica, tá bem? É por isso que o legislador, é necessário que o legislador seja muito preciso no momento em que ele descreve o crime, certo? Para justamente evitar a descrição de tipos penais imprecisos ou vagos, que são considerados inconstitucionais, tá? Vamos aos 4 desdobramentos do princípio da legalidade. O primeiro subprincípio é o da lege prévia ou anterioridade da lei penal. A gente depreende a anterioridade da lei penal do próprio artigo 30, inciso 39 da Constituição. É necessário que a conduta descrita como crime ou como contravenção penal esteja anteriormente, previamente descrita na lei. Eu posso praticar o comportamento hoje. Exemplo, o bullying. Eu pratiquei a intimidação sistemática, mas na época em que eu pratiquei, a conduta ainda não estava descrita na lei como crime. Eu posso ser punido? Não. Porque, neste caso, a conduta foi incluída no Código Penal posteriormente, entende? É necessário a anterioridade da lei penal. É necessário que a conduta já esteja descrita na lei, e que a lei já esteja em vigência. Isso é extremamente importante, porque, na maioria das vezes, a lei penal ela tem período de
vacácio leve. Depois de vacácio leves, ela entra efetivamente em vigência. Isso é muito comum no direito penal, certo? Esse período de vacácio leves, tá? De um mês, 30 dias, 45 dias, isso fica totalmente a critério do legislador, tá? Não existe uma regra para isso, bem? Bom, vamos agora tratar da lege escrita ou reserva legal, que é um outro desdobramento da legalidade. Então, anterioridade da lei penal, reserva legal. Alguns autores falam em cláusula da reserva legal, mesmo que princípio, né? Princípio da reserva legal, ele é um desdobramento da legalidade. Temos aqui a lei do sentido formal, a gente até falou na aula de ontem um pouco sobre formalidade da lei, né? Lembra que o colega Paulo, né, que perguntou se havia diferença entre o formal e o material, e a gente conversou um pouquinho sobre isso na aula de ontem. Quando a gente fala de aspecto formal da lei, a gente está falando da forma, literalmente da forma como a lei se apresenta, né? Então, é necessário que a conduta descrita como crime ou como contravenção esteja formalmente taxada no crime pessoal. Nesse sentido, o rol é taxativo. O nosso Código Penal é taxativo quanto aos crimes. Assim como temos crimes descritos no Código Penal, temos crimes também descritos em leis especiais. O direito penal, pessoal, ele não está reunido somente no Código Penal. O Código Penal é a principal legislação, mas o direito material, a matéria, o direito penal, a matéria de direito penal, ela cresceu tanto que extravasou o Código. Certo? É por isso que nós temos uma vasta legislação especial, ou legislação extravagante. Lei de drogas, lei de organizações criminosas, lei de crimes ambientais, crimes contra crianças e adolescentes, crimes contra a pessoa idosa, crimes de sonegação fiscal, né, de lavagem de dinheiro. A gente tem uma ampla legislação especial porque não foi possível reunir tudo dentro do Código Penal, certo? Então, tudo isso é reserva legal, certo? Tudo isso é reserva legal. Os tipos penais precisam estar formalmente descritos na lei. E como nós dissemos, o legislador precisa ser muito, é necessário que o legislador seja muito preciso na redação dele, justamente para evitar os tipos penais que são vagos ou imprecisos. Porque a vagueza ou a imprecisão do tipo penal levaria a uma insegurança jurídica. Significaria que a pessoa poderia ser punida por um comportamento que pode ser que nem se enquadre ali, mas como o tipo penal é extremamente vago e impreciso, o intérprete entendeu que naquele caso seria possível aplicar aquele tipo penal. É por isso que a lei tem que ser muito precisa, pessoal, tá? Para evitar essas questões, tá? De injustiça e insegurança jurídica, tá bem? Bom, a matéria penal. Bom, quando falamos também de reserva legal, a gente está também querendo deixar claro que a taxação desses crimes, dessas contravenções, essa matéria, ela não pode ser desenvolvida, ela não pode ser trabalhada em qualquer texto normativo, certo? Por exemplo, é possível uma medida provisória tipificar crime? Não, certo? É possível que uma resolução trate de tipos penais? Não. Então,
Também aqui precisamos falar de reserva, né, de reserva legal. Os tipos penais precisam ser taxados formalmente. Onde? Na lei, pessoal. Somente na legislação. A nossa Constituição pode tipificar crime? Na Constituição, o legislador pode tipificar crime? Não. Certo? Não. Nas emendas da Constituição, o legislador constituinte pode taxar crime? Não. É só na legislação, pessoal. Certo? É somente na legislação. É isso que a gente quer deixar bem claro aqui. Porque, claro, vocês estudarão melhor no direito constitucional o processo legislativo. Está na Constituição, artigo 59. O processo legislativo compreende elaboração de emendas à nossa Constituição, compreende ainda a edição de leis complementares, de leis ordinárias e leis delegadas, compreende ainda a elaboração de medidas provisórias, de decretos legislativos e também resoluções. Então, vocês verão que o processo legislativo é amplo, é bastante abrangente, envolve todos esses textos normativos, mas qual ou quais deles podem tratar de matéria penal? Somente as leis, pessoal. Tá? Somente as leis. Tira do cenário emendas à Constituição, tira do cenário decretos legislativos, tira do cenário resoluções administrativas. Então, somente por meio de legislação é que pode ser tratada, é que pode ser disciplinada a matéria do direito penal. Tá? Isso vale também para o processo penal, tudo bem? Aí aqui a gente coloca, né, nesse outro ponto, qual dessas espécies normativas podem tratar de matéria penal? Como a gente já se adiantou, só as leis, tá? Somente leis ordinárias e leis complementares, tá bem? Emendas à Constituição não podem tratar de matéria penal, resoluções da administração pública não podem tratar, medidas provisórias não podem tratar, dispor de conteúdo penal, tá bem? O que é possível? Claro, tem uma outra questão interessante. Se determinado tipo penal estiver previsto em um tratado ou convenção de direito internacional, determinado tratado ou convenção de direito internacional tipificou conduta criminosa. O Brasil aderiu a esse documento internacional, assinou esse compromisso. Essa figura penal, ela pode ser absorvida pela nossa legislação, né, pela legislação pátria? Também não. Tá? Também não. O Brasil, aderindo a esse documento internacional, serão absorvidas aqui todas as regras daquele documento internacional, exceto aquelas que tratem do direito penal, certo? Porque aqui no país somente podem ser inseridas no ordenamento jurídico penal novas figuras penais somente por meio de lei pátria, certo? Leis ordinárias e leis complementares, tudo bem? Não esqueça disso. Aí assim você não terá qualquer dificuldade. Porque, então, anterioridade da lei e reserva legal. Vamos ao terceiro, interessantíssimo, falar de legem estrita. Ainda há pouco a gente falou da legem prévia, da legem escrita e agora da legem estrita. São alguns termos em latim que a doutrina ainda faz uso, tá? Temos aqui o terceiro princípio, subprincípio, como também estamos falando, né, são aspectos que decorrem, né, da legalidade, que é o da proibição de analogia em mala parte.
traduzindo a proibição de fazer o uso da analogia em prejuízo ao acusado, de forma que prejudique o acusado. Vamos esclarecer, até porque aqui temos termos em latim, que pode dificultar o entendimento. Temos também aqui a referência à analogia, que é uma fonte do direito. Vocês já tiveram a disciplina de introdução ao direito? Introdução aos termos do direito? Lá no curso de IED, vocês discutirão as fontes do direito. E a analogia está lá, né, como uma das fontes, né, de onde surge o direito, de onde é criado o direito, né, de onde se cria o direito. Bem, vamos esclarecer. No direito penal, nós podemos fazer uso dessa fonte, dessa tal analogia. Mas desde que, no momento em que nós formos empregá-la, não apliquemos de forma que prejudique ou que agrave a situação do acusado ou do réu, certo? Em que momento a gente recorre a essa analogia? Vamos explicar, então, agora o instituto da analogia. Pessoal, o que acontece? Em muitos casos, o nosso legislador, no momento de redigir o texto da norma, da lei, o legislador acaba cometendo equívocos. A gente não pode esquecer que o legislador é humano, certo? Não é humano. Então, assim como todo ser humano, o legislador também comete erros, equívocos, falhas, certo? Então, em muitas situações, na redação da lei, o legislador acaba deixando lacunas. É como se nós estivéssemos diante de um quebra-cabeça em que estão faltando algumas peças. Só para a gente fazer uma comparação, tá? Quando a gente recorre a uma outra fonte para buscar, encontrar as peças do quebra-cabeça que estão faltando, para a gente finalizar o nosso quebra-cabeça, é aí que falamos de analogia. Tá? É aí que a gente compreende a finalidade da analogia. Então, toda vez que você precisar preencher lacunas, vazios, omissões praticadas pelo legislador, quando você precisar buscar uma fonte de complementação para poder interpretar corretamente a lei, né, poder aplicar corretamente a lei ao caso concreto, nesse caso estaremos fazendo uso da analogia, certo? Aí vamos começar a dar exemplos. Vamos lá. Temos aqui um primeiro exemplo. Crime de abandono material. A gente até citou esse exemplo ontem, mas falando da questão da pensão alimentícia, né? Que pensão alimentícia configura também o crime de abandono material. Mas a gente vai trazer aqui uma outra modalidade do mesmo crime, que é de abandono material. Configura o crime de abandono material deixar sem justa causa de prover a subsistência, né, de garantir a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, certo? Beleza. Aí a gente destaca aqui a palavra cônjuge. Veja, em algum momento o legislador acrescentou aqui na lista o companheiro ou companheira? Não. Ele fala só do cônjuge, do filho menor de 18 anos, o filho menor de idade, ou o filho inapto para o trabalho. Esse filho inapto para o trabalho pode ser de qualquer idade. E essa inaptidão pode ser física ou mental, certo? Mas veja como o legislador ele foi muito preciso
no momento em que ele descreveu as vítimas do crime. Ele está descrevendo aqui as vítimas do crime de abandono material. O agente que deixa de garantir a sobrevivência do seu cônjuge ou do seu filho menor de idade ou do seu filho inapto para o trabalho. A lei não acrescentou aqui a figura do companheiro. Aí não vamos esquecer, o Código Penal é de 1940. Naquela época, nem se falava em inimigo Estado, nem se discutia isso. Hoje os tempos são outros. A nossa Constituição, inclusive, trata do Instituto da União do Estado. Aí você vai todo empolgado. Então, se a nossa Constituição fala do companheiro, da companheira, se a nossa Constituição reconhece a união de Estado, equiparando ao casamento, então o companheiro também pode ser vítima do crime de abandono material. O legislador aqui deixou essa lacuna, né? Ele deixou esse vazio, essa omissão. Ele se omitiu, ele não falou do companheiro, mas a nossa Constituição fala. Eu posso usar aqui a analogia, né, para complementar preencher essa lacuna, esse vazio, essa omissão. Neste caso, não. Tá? Neste caso, não. Por quê? Porque se nós empregarmos a analogia, neste caso, a gente vai criar uma situação que não foi prevista na lei. Nesse caso, a lei precisa de reforma. Essa lei, que é de 40, precisa de atualização. Precisa que seja incluída aqui expressamente a figura do companheiro, neste caso, porque se você usar a analogia, aqui neste caso, você vai estar criando um tipo penal, certo? Você vai estar criando uma situação que, pelo menos até aqui, até o momento, ainda não foi da vontade do legislador. Tu vais complicar a situação do acusado, entende? Tu vais criar uma situação que não existe. O sujeito pode ser condenado por abandono material porque deixou de prover a subsistência da companheira dele ou do companheiro dele. Isso não está aqui taxado como crime. Olha, veja como esses aspectos da legalidade, eles vão se complementando, né? Um vai complementando o outro. A conduta tem que estar previamente descrita na lei como crime, a lei tem que estar em vigência, a matéria tem que ter sido disciplinada em lei, né? O rol de crimes é taxativo. E aqui, cuidado com a analogia. A gente só poderia fazer uso da analogia se fosse para favorecer o acusado. Então, não esqueça isso jamais, tá? Vamos dar um outro exemplo. Na verdade, a gente tem aqui na apresentação... mas está bem mais lá para frente. Deixa eu citar logo um outro exemplo interessante para vocês observarem. Veja só. Deixa eu ir aqui no código, vai ficar melhor. Olha só. Só para te dar mais um exemplo de analogia em malam partem. Código Penal, vamos aqui no artigo 155, que trata do furto. Deixa eu só compartilhar com quem está assistindo online. Apresentar aqui uma outra tela. Prontinho. Vai aparecer para o pessoal de casa também. Olha só. Artigo 155 tipifica o crime de furto, certo? Temos aqui, subtrair para si ou para outra coisa alheia à mão, tá? Bem aqui, pessoal, no parágrafo 3º, temos o seguinte, parágrafo 3º, equipara-se a coisa móvel
a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico, certo? Olha como é interessante aqui, né? Temos aqui o famoso gato, né? É o famoso gato, furto de energia elétrica, né? Que é crime, está previsto no Código Penal como crime. O grande risco do gato não é a prisão, é o cara morrer em razão de uma corrente elétrica, né, que ele pode receber no corpo, né, de forma que o mate ou provoque lesão corporal gravíssima. As pessoas não têm noção do perigo, né? É extremamente perigoso o furto de energia elétrica por conta do risco que oferece, né? Além do risco de curto-circuito também, de provocar incêndios, explosões, etc. Bem, onde eu quero chegar com isso? Já bateu no Supremo a seguinte discussão: o furto de sinal de TV pirata, o furto de sinal de TV a cabo. Um exemplo, né? O vizinho tem o aparelho, né, que recebe o sinal de TV a cabo, certo? E o vizinho do lado, ou então o vizinho que mora próximo, conseguiu interceptar esse sinal, né, e também se beneficiar do serviço sem pagar por isso. Interceptou o sinal. Isso era mais fácil antes de acontecer, quando eram aquelas antenas que as pessoas instalavam, né, numa... Claro, tudo bem, fique à vontade. Isso tudo era mais comum de acontecer quando as pessoas ainda instalavam aquelas antenas numa área externa, do apartamento, da casa. Era mais fácil entender, fácil entre aspas, né? Mas pessoas que têm esses conhecimentos tecnológicos conseguem. É como se fosse um hacker, né? Um hackeador de sinal de transmissão de TV por assinatura. Então, essa questão já foi parada no Supremo, porque o indivíduo estava sendo acusado de furto de energia elétrica. A acusação que tinha sido feita contra a pessoa dele era a do artigo 155, parágrafo 3º, né, que para-se a coisa móvel, a energia elétrica, né, ou qualquer outra que tenha valor econômico. Aí o Supremo, ao final, definiu, né, como entendimento de que esse sinal de TV por assinatura, ele não pode ser comparado à energia elétrica, né? Ele não pode ser equiparado à energia elétrica ou outra coisa que tenha valor econômico. E o fundamento que o Supremo adotou para ratificar o seu entendimento, né, o seu posicionamento, foi a proibição da analogia e valor. Entenderam que, em razão da omissão do legislador, como o legislador não menciona expressamente a sua vontade, né, de punir o furto de sinal de recepção de TV por assinatura, então, em razão da proibição da analogia em parte, neste caso, a energia elétrica não poderia ser equiparada ao sinal de TV por assinatura, entende? Então, é interessante a gente ver na prática a aplicação desse princípio, da proibição da analogia em parte. Então, em resumo, a questão é a seguinte: você se deparou com alguma lacuna ou vazio ou omissão por parte do legislador? Lembra que você tem a analogia para buscar o complemento, né? A analogia, ela consiste nessa técnica de integração do direito, né? De complementação do direito. Você pode buscar o complemento
na outra lei, você pode buscar o complemento em outro documento da administração pública, etc, etc. Você pode buscar o complemento em outro texto normativo para poder interpretar corretamente a lei diante daquela omissão, daquele vazio do legislador. Beleza. Você recorreu a essa técnica, mas percebeu que ao empregá-la, ao utilizá-la, você vai estar criando um tipo penal. Lembra que só quem cria tipo penal é o legislador, por meio da lei. Então, neste caso, criando um tipo penal, incluindo um tipo penal que não foi incluído pelo legislador, que não foi manifestação da vontade expressa do legislador, não empregue a analogia naquele caso, porque você estaria fazendo uso da analogia em mala parte, certo? Você estaria empregando a técnica da analogia, mas criando uma figura penal, né? Criando uma situação penal que não foi da vontade expressa do legislador, e dessa forma você estaria agravando ou complicando a situação do acusado, de quem está sendo acusado. Entende? Como naqueles exemplos. Não está tipificado o abandono material do companheiro. Não está. Certo? Não está tipificado o furto de sinal de dever por assinatura. Entende? Então, tem que haver esse cuidado. A gente pode citar outros exemplos também, tá? Olha só. A gente pode ir naquela parte lá dos crimes contra a família, para citarmos mais exemplos. Podemos pegar mais um exemplo. Bigamia. Contrair alguém sendo casado, novo casamento. Ah, mas o sujeito, ele era casado, ele já é casado, mas a relação extraconjugal que ele resolveu constituir com a outra pessoa, ele mantém uma relação de união estável. Configura bigamia? Não. Certo? Porque a lei deixa claro, contrair alguém sendo casado, novo casamento. O legislador é omisso, ele nada fala sobre união estável. Configuraria se o legislador expressamente dissesse contrair alguém sendo casado uma nova relação familiar, um novo casamento ou união estável. Mas ele silencia. Entende? Então, você não pode aqui, mas o Código Penal está aqui falando só do casamento, mas a Constituição reconhece a união estável e equipara. Não interessa. Nesse caso, não interessa. Porque não podemos fazer o emprego da analogia de forma que prejudique o acusado, de modo que aqui criaríamos uma situação, uma figura penal que não foi criada pelo legislador. Tá? Não podemos fazer isso. É a proibição da analogia in mala parte, tá bem? Lá no nosso material, pessoal, vocês encontrarão, tá? Vocês encontrarão umas orientações, né, sobre a analogia, para que vocês, assim como a gente explicou aqui em algumas palavras, o sentido de analogia, que é fonte do direito, ela é uma técnica usada para integração do direito, para complementar, preencher esses vazios, essas omissões do legislador. Vocês vão encontrar lá no material que eu vou compartilhar com vocês essas orientações também, tá? Não se preocupa. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Daqui a pouquinho a gente já encerra, tá? Que vocês já estão me olhando com aquele olhar, estou com fome. Chega de crime que já está
saindo, já está correndo sangue é no meu estômago, né? Que está vazio desde o café da manhã. Vamos lá. Isso é legal. Semana que vem a gente já vai fazer umas outras coisas, porque com as minhas turmas eu faço assim, a sexta frangrenta. Quando é sexta-feira, assim, sextou, partiu o crime. A gente vai fazer uns negócios assim legal na semana que vem pra gente. Segundou no crime, vai ser assim na segunda. Segundou no crime. Tu já começa a semana cometendo crime. Vamos com crime, exatamente. O quarto e último desdobramento da legalidade é o da lei séria, lei séria, ou taxa de atividade, ou o mandato de certeza, que a gente acabou até antecipando, né? Daqui a pouco a gente falou sobre a inconstitucionalidade de tipos penais que são vagos. O legislador necessariamente tem que ser preciso na sua redação. E mesmo assim, pessoal, ele comete equívocos. Né? É o caso desses tipos em que se percebe lacunas, né, vazios, omissões do legislador. Ainda que ele necessariamente tenha que ser preciso na sua redação, justamente para evitar inseguranças, né, incertezas, imprecisões no momento de interpretar a lei. Mas ainda assim, pessoal, o legislador é ser humano, então ele falha, certo? E muitas vezes falha assustadoramente, certo? Porque é nessa hora que a gente precisa repensar, né, a respeito de quem nós estamos elegendo, né? Quem são as pessoas que nós estamos elegendo e colocando lá no Congresso Nacional, porque são essas pessoas que elaboram as nossas leis, né? São os parlamentares. Então, precisamos até rever isso, porque é cada figura que vai parar ali, que a gente não consegue nem imaginar, né? Bom, então, são inconstitucionais. Quando o legislador, porque veja, primeiro ponto, regra geral, os crimes são descritos na forma dolosa, tá? Esse é um ponto. Exemplo, artigo 121, homicídio, caput, né, que é a cabeça do artigo, matar alguém. Você já sabe que aquela modalidade ali é a dolosa, é a pessoa que agiu com intenção de matar, né? Ou então assumiu o risco do resultado da morte, tá? Beleza. Mas, se você for ler o artigo 121, no decorrer do texto do artigo 121, você vai perceber, num dos parágrafos lá na frente, que o legislador admite a forma culposa do homicídio. Aí ele prevê lá, se o homicídio é culposo, aí a pena é de detenção, de tanto, tá? Então ele prevê. E você vai observar que, ao contrário do homicídio doloso, em que o legislador descreve a conduta principal no caput, mas depois, nos parágrafos primeiro e segundo, o legislador descreve com bastante detalhes o homicídio privilegiado, o homicídio qualificado, são inúmeras as qualificadoras do homicídio. Então, ali, ele buscou, né, dentro do máximo possível, agir com precisão, certo? Quando ele chega no homicídio culposo, ele só diz assim, se o homicídio é culposo, pena, detenção de tanto a tanto. Entende? Então, esse é o chamado tipo aberto. Porque, veja, quando se admite o crime culposo,
que é o caso do crime que é praticado acidentalmente, né? Não havia intenção da pessoa de cometer aquele crime, o crime aconteceu acidentalmente, ele estava totalmente fora da intenção do agente de provocar aquele resultado lesivo. Vocês vão estudar o elemento subjetivo do crime para compreender o dolo e a culpa da sociedade. Mas existem tantas possibilidades de cometer um crime culposo que a culpa pode ser por imprudência, negligência ou imperícia. Então, considerando que a doutrina já define muito bem quais são as modalidades de culpa, isso basta. Aí, no caso concreto, caberá ao juiz, ao órgão julgador, reconhecer se realmente um crime foi culposo e qual foi a modalidade. Porque se a gente pode cair ao crime de homicídio pessoal, a gente passaria o resto do ano dando exemplo de formas de matar alguém culposamente. Certo? Então, existem infinitas possibilidades de matar alguém acidentalmente, que é o caso do homicídio culposo. Então, o tipo é vago, o tipo é aberto. Por que o tipo é aberto? Porque se o legislador resolvesse descrever todas as possibilidades de matar alguém culposamente, o Código Penal não ia definir. Tu ia folhear, e não ia acabar nunca o artigo 128, tanto exemplo que ia citar. Então, por isso ele descreve de forma aberta. Se o homicídio é culposo, pronto, aí cabe ao julgador analisar. Foi imprudência? Foi imperícia? Foi negligência? Entende? Aí o julgador vai encaixar numa dessas três modalidades. Ou imprudência, ou negligência, ou imperícia. Porque não teria como descrever. Tudo bem? Ok, então esses são os tipos abertos, eles são constitucionais, tá? Eles são legais. Também vale a pena a gente citar aqui uma técnica muito usada pelo legislador, que é a técnica da interpretação analógica, também chamada de método exemplificativo. Essa técnica também é válida, tá? Também é válida. O que ocorre? Em alguns artigos, em alguns dispositivos legais, o legislador resolveu fazer da seguinte forma: ele resolve citar alguns exemplos para ilustrar melhor, para que seja possível interpretar melhor o que ele está querendo dizer. Então, ele resolve citar alguns exemplos, mas em razão da quantidade imensurável de exemplos que ele poderia continuar citando, o que ele faz ao final para poder fechar o dispositivo? Ele fecha com uma cláusula genérica, com uma fórmula genérica para poder colocar um fim naquele dispositivo. Essa técnica também é válida, tá? Não quer dizer que o tipo seja vago, porque senão a gente pode pensar, nesse caso, o tipo penal seria vago, seria impreciso, porque o legislador usou essa cláusula aberta, essa cláusula genérica? Não, porque antes disso ele cita os exemplos. Então, a gente consegue acompanhar o raciocínio do legislador. Bora dar exemplo, com base no crime de homicídio. Né? A gente pode citar como exemplo qualificadoras do crime de homicídio. O legislador coloca assim: o homicídio é qualificado quando? Aí, parágrafo 2º, né? O homicídio é qualificado quando? Aí, por exemplo, quando for praticado com emprego de veneno, fogo.
o inciso com uma cláusula aberta, ou fórmula genérica, ou qualquer outro meio insidioso ou cruel, né? Ou que pode resultar perigo comum. Então, a gente tem aí um exemplo. O que significa dizer que esses primeiros exemplos que ele cita, o fogo, a asfixia, a tortura, veneno, são todos meios cruéis de matar. Entende? Que significa que a vítima vai sofrer muito antes de morrer. É aquele caso do homicida que ele não quer simplesmente matar a vítima, ele quer fazê-la sofrer até a morte. Entende? Então, ele tortura até ela não suportar mais morrer. Ele ateia fogo nela para que ela morra queimada, porque antes da pessoa morrer, ela vai perceber o corpo dela extinto. Ela vai sentir imensa dor física antes de morrer, entende? Então, essa é a técnica da interpretação analógica, né? Ou método exemplificativo. É vaga, tá? Porque você poderia pensar meio insidioso ou cruel, meio que pode resultar perigo comum. Isso não está muito vago, né? Você poderia pensar. Isso não está muito vago, impreciso, indeterminado? Não. Porque ele mostra exemplos antes. Então, ele usa esse método, cita uma sequência de exemplos, aí diante da fonte inesgotável de exemplos, ele fecha com essa cláusula aberta. Certo? Bora dar um outro exemplo, também com base no homicídio. O homicídio também é qualificado se ele for cometido por... Para a gente finalizar, tá? Aí assim a gente fecha bem a legalidade, aí no próximo encontro a gente dá sequência dos outros versículos, tá? O homicídio qualificado se for empregado o meio da emboscada, né? Ele fala da emboscada, da tocaia, da dissimulação, da fraude, né? Aí, ou qualquer outro meio, depois ele finaliza, ou qualquer outro meio que dificulte ou que torne impossível a defesa da vítima. Olha como é linda essa técnica que ele usa. Né? Ele cita uma sequência de exemplos e depois fecha com essa cláusula aberta, né? Ou genérica. Significa o quê? Que a emboscada, a tocaia, a dissimulação, que é o disfarce, por exemplo, a dissimulação, a tocaia, a emboscada, a dissimulação, a fraude, tudo isso é meio que dificulta ou que torna impossível as chances da vítima de defesa, de se defender, entende? A pessoa, ela é o caso da pessoa que é vítima de uma emboscada. Ela é atraída para um determinado lugar, achando que vai ter um encontro amoroso, por exemplo, quando ela chega lá, ela é surpreendida. Foi armada uma emboscada para ela ser morta. Isso acontece, né? Ou então, o sujeito se disfarça de um agente de saúde, um agente de vigilância de saúde, ele se disfarça de um agente da Equatorial, bate na porta da vítima. Olá, senhora, tudo bom? Olá, senhor, tudo bom? Bom dia, sou funcionário da prefeitura, vim fazer a fiscalização, estamos combatendo a epidemia de dengue, vem aquele papo, isso é dissimulação. Dissimulação. Aí ele consegue a confiança da vítima, entra na casa da vítima e vai e comete o crime. Então, isso qualifica o crime. Então, tudo isso é meio que dificulta ou que torna impossível a defesa da vítima. Certo? Então, nesse caso, a gente deixou aberta, nesse caso, então, fica na capa do jogador. Isso, exatamente.
fica a cargo do aplicador da lei, do intérprete, verificar se encaixa naquela cláusula genérica que ele coloca ao final. Perfeito. Porque podemos dar um outro exemplo, que não está na lei. Aí tu vai dizer, mas olha a proibição da analogia em maior parte. Mas nesse caso não. Olha só. Olha que interessante. O criminoso colocou um sonífero na bebida da vítima. Certo? Ele colocou um sonífero na bebida da vítima. A vítima apagou. Certo? Boa noite, Cinderela. Né? Tomou o Rupinol. O Rupinol é muito doido. Né? Não tem aquele breve? Só que ele, ao apagar da vítima, matou a vítima. Certo? Qualifica o homicídio, qualifica. Mas o sonífero, o uso de sonífero, não está lá no código. Ele não está lá diretamente. Né? Expressamente como exemplo. Mas eu não posso interpretar que ele é um meio que dificulta ou, neste caso, impossibilita a defesa da vítima. Com certeza. Entende? Então, neste caso, não se trata de analogia em maior parte, porque a gente consegue encaixar isso lá naquela cláusula genérica. Você, no caso do estupra a mulher e depois vai lá na frente. Mesma coisa. Seria aí o estupro de vulnerável, certo? O estupro de vulnerável, por conta da situação de vulnerabilidade da vítima, que foi drogada, ela se encaixa em um dos grupos de vulnerabilidade que a lei prevê, também permitindo essa interpretação analógica, e, em seguida, decidiu ainda cometer um homicídio, responde pelos 2 crimes nesse caso. O crime de homicídio não absolve o estupro. Se ele agiu com dólares autônomos, né, desígnios autônomos, decidiu tanto estuprar quanto matar, então responderá pelos 2 crimes, né, incurso material do crime. Vocês estudarão em teoria da pena, semestre no próximo módulo de penal. Vocês estudarão essa parte de concurso de pena. Tá? O concurso material, o concurso formal, né, o crime continuado, tá? Tudo bem? Então, estão aí os 4 desdobramentos da legalidade, tá bem? A gente dá uma pausa, né? Tivemos uma manhã bem proveitosa, no sentido de boas discussões, né? E na próxima semana teremos outros 2 encontros, né? Ainda teremos encontros, assim, presenciais, híbridos, né? Presencial e virtual. A gente vai dar continuidade ao estudo desses princípios. E um aviso importante, né, sobre a disciplina de linguagem. Está faltando eu compartilhar com vocês 3 videozinhos de aproximadamente 40 minutos cada um, para finalizar o estudo de linguagem. A gente vai fazer 2 atividades para valer as notas, tá? E até, no máximo, semana que vem, tá? Para fechar tudo. A gente estava dando uma segurada, porque tinha aluno entrando ainda na turma intervalada. E o pessoal está ainda assistindo às aulas, está ainda acompanhando, né? O que perdeu, está compensando aí o que perdeu. Então, a gente estava dando uma segurada. Mas aí já está, acho que agora já não é nem possível mais esperar, porque a gente tem que finalizar essa disciplina e poder focar totalmente na de penal, né? Que, querendo ou não, é a nossa praia, né? E é a nossa região também. Então, a gente vai poder fazer um curso bem mais interessante. E aí depois, claro, a gente conversa sobre a avaliação de penal, tá bem? Mas sobre linguagem jurídica, a gente vai aplicar umas atividades para vocês fazerem online, aí vai ter prazo para vocês fazerem, devolverem, tá? Vai ter um prazo considerável, então não vai precisar ninguém ficar agoniado, tá? A gente vai postar lá uma atividade no
naquele Google Forms, né? Naquele Google Formulário. Daí você resolve online mesmo e envia, tá? Vão ter perguntinhas de questões de múltipla escolha, tá? Para você consultar lá o nosso material de linguagem e responder, tá? Aí, ao finalizar a tarefa, você clica em enviar e pronto. Tá bem? Aí a gente estabelece o prazo, mas até a semana que vem, no máximo, que é o tempo que o pessoal que entrou vai conseguir assistir às aulas, todos vão conseguir assistir essas 3 últimas que vão ser compartilhadas, juntamente com a última apostila. Aí pronto, aí a gente fecha essa disciplina e vocês podem se concentrar nas que vocês agora estão iniciando, tá bem? Pedaço, tudo bem? Pessoal, muito obrigado, né, mais uma vez, aos que estiveram presentes, aos que também puderam se conectar. Deixo um grande abraço a todos e até o próximo encontro, se Deus quiser. Abraço a todos. Tchau, tchau.